Existe uma mentira que contam pra gente. A mentira de que o herói é sempre aquele que nasce com a luz, aquele que sorri, aquele que salva o dia, porque é a coisa certa a se fazer. Mas na vida real, e nas melhores histórias, a verdadeira força não vem da luz. Ela vem de quem nasceu na escuridão, foi moldado pelo ódio, tinha todas as justificativas do mundo para ser um monstro e escolheu não ser. Estamos falando de alguém que foi jogado de um penhasco logo após nascer. Alguém cuja própria existência foi considerada um crime. Ele tinha tudo para se tornar o maior vilão da história. Ele tinha o poder, a motivação e a raiva. Mas em vez de destruir o mundo, ele fez algo muito mais difícil. Ele destruiu a fraqueza dentro de si. Hoje nós não vamos falar apenas sobre poderes do fogo ou a velocidade. Vamos dissecar a psicologia do personagem mais complexo de Yu Yu Hakusho. Vamos entender como Riei deixou de ser um demônio assassino para se tornar um guardião silencioso. Como ele transformou a solidão em força e o trauma em propósito. Se você acha que conhece Riei, se prepara, porque a batalha dele nunca foi contra Yusuke ou Toguro. A verdadeira guerra sempre foi contra ele mesmo. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta, vamos lá. Salve meu nerd, sejam bem-vindos ao Grande Nerd, deixe o seu like porque no final você vai acabar esquecendo. O conceito de Imigo ou de criança maldita. Riei nasceu no País do Gelo, uma sociedade de mulheres da neve, um lugar onde o calor, a emoção e o gênero masculino eram proibidos. Pense nisso por um segundo. Ele nasceu em uma sociedade matriarcal, isolacionista e fria, literalmente e figurativamente. Ele foi julgado antes mesmo de dar a primeiro choro, por ser um demônio de fogo nascido de uma mulher de gelo. Riei era contradição viva. Ele era o caos de uma sociedade que preservava a ordem estéril e morta. As anciãs da vila não viram o bebê, viram uma ameaça. E o que elas fizeram? Jogaram para a morte certa, do alto de uma ilha flutuante para uma Kai e um mundo dos demônios. Aqui está o ponto-chave que define a psique de Riei. A primeira memória dele não é de carinho da mãe, é a queda, é a rejeição. Ele sobreviveu à queda, claro, porque ele era forte, mas aquela queda quebrou algo dentro dele. Ele cresceu num ambiente onde a única lei era matar ou morrer. Não havia espaço para compaixão. Durante anos, Riei foi um animal selvagem. Ele matava quem cruzasse seu caminho. Ele buscava o prazer da violência porque era a única forma de sentir que estava no controle. Quando o mundo te diz que você não deveria existir, a sua forma de rebelião é forçar o mundo a notar sua existência através da dor. Ele usava um colar com a pedra lágrima, a única lembrança da sua mãe que chorou ao vê-lo cair. Aquele colar era a âncora dele. Era a prova de que, pelo menos por um segundo, alguém o amou. Mas ele perdeu a pedra. E ao perder a pedra, ele perdeu o último fio de humanidade que lhe restava. Foi aí que ele tomou a decisão que mudaria tudo. A decisão de implantar o Jagan. Olho diabólico. Muitos fãs acham que Riei colocou o Jagan para se tornar mais forte. Errado. O Jagan drenou a força dele. Ele passou de um demônio classe A para um demônio classe D. Ele sacrificou seu poder, sacrificou sua posição na cadeia alimentar e suportou uma dor inimaginável na cirurgia feita por Shigure. Por quê? Para encontrar o País do Gelo. Para encontrar a pedra, para se vingar das mulheres que jogaram ele fora. Nesse momento da história, Riei é um vilão clássico. Ele é movido por ressentimento. Ele quer ver o mundo queimar porque ele está queimando por dentro. Ele é o arquétipo do jovem revoltado que culpa a sociedade, o sistema e o passado pelas ações do presente. Mas o que acontece quando ele chega lá? O que acontece quando ele encontra o País do Gelo? Ele descobre que a vingança é vazia. Aquelas mulheres eram patéticas, presas em suas tradições mortas. Ele não as matou. Ele apenas foi embora. Por quê? Porque ele descobriu que tinha uma irmã gêmea, Yukina, e de repente o niilismo de Riei encontrou um obstáculo, a responsabilidade. Quando Riei aparece no anime pela primeira vez, no arco dos artefatos das trevas, ele é arrogante, sequestra Keiko, ameaça Yusuke, ele é rápido, cruel, se acha intocável, e então ele perde. Ele perde para Yusuke Urameshi, um detetive espiritual novato que mal sabia usar o Leigan. Essa derrota é fundamental. Para um homem, ou demônio, como Riei, a arrogância é sua armadura. Ele acreditava que, por ter sofrido mais do que os outros, ele era superior aos outros. Yusuke quebrou essa ilusão. Yusuke mostrou a ele que lutar apenas por si mesmo tem um limite. Yusuke lutava pelos outros. Riei lutava pelo seu ego. Foi a primeira vez que Riei teve que engolir o orgulho. Como punição, ele foi forçado a trabalhar com Koema. Mas na verdade, isso foi sua salvação. Ao ser obrigado a conviver com Kurama e Yusuke Kuwabara, Riei foi exposto a conceitos que ele desprezava: lealdade, amizade e sacrifício. Note que no início ele dizia que estava ali apenas para cumprir a pena. Não me confunda com seus amigos, ele dizia. Mas as ações dele diziam o contrário. Ele salvou Yusuke diversas vezes. Ele lutou contra as 4 bestas sagradas e quase morreu para vencer Seiryu. Não porque ele precisava, mas porque ele não podia deixar que aqueles vermes insultassem a honra de seus companheiros, mesmo que ele não admitisse que eram seus companheiros. Aqui vemos a transição do vilão para o anti-herói. Ele ainda é brutal, ele ainda é cínico, mas ele começa a adotar um código.
um código de guerreiro. Ele começa a respeitar a força de vontade, não apenas a força bruta. Ele vê em Kurama uma inteligência que ele admira. Ele vê em Kuwabara uma tenacidade estúpida, mas respeitável. Ele vê em Usuke um líder natural. Riei, o lobo solitário, encontrou uma alcateia. Isso o aterrorizava mais do que qualquer inimigo, porque significava que ele tinha algo a perder. E chegamos ao ápice do desenvolvimento do combate psicológico de Riei, o Torneio das Trevas. É aqui que a metáfora de vencer a si mesmo se torna literal, e desenvolve a técnica das chamas negras mortais. Essa técnica não é apenas um poderzinho mágico, ele é a manifestação do ódio do mundo dos demônios. É uma energia tão volátil, tão destrutiva, que o próprio usuário corre risco de ser consumido por ela. Na luta contra Zeru, Riei usa o dragão e destrói o braço. Ele não estava pronto. O poder era maior do que o controle dele. Isso é uma metáfora perfeita para a raiva. A raiva é uma arma poderosa, mas se você não tiver disciplina, ela te queima. Ela inutiliza o braço que a empunha. Durante o torneio, Riei precisa aprender não apenas a disparar o dragão, mas a absorvê-lo. Quando ele luta contra Bui, ele faz o impensável. Ele dispara o dragão, Bui rebate. E Riei, ele devora chão. Ele domina a besta. Isso é simbólico demais. O dragão representa o passado dele, a origem maldita, a escuridão do Makai. Ao absorver o dragão, o rei está dizendo: eu não sou vítima da minha escuridão, eu sou mestre dela. Ele integra a sua sombra, ele aceita quem ele é, ele usa como combustível para ficar mais forte. Ele entra no estado de hibernação depois disso, que mostra que o custo desse domínio é muito alto, exige tudo dele. E no meio disso tudo temos a subtrama de Yukina. Yukina tá lá, ela tá procurando o irmão, e Riei tá bem na frente dela. Todos sabem, Kurama sabe, Botan sabe, até Koema sabe, menos Kuwabara e a própria Yukina. Ele não conta. Por que manter esse segredo? Que na cabeça de Riei, ele é manchado. Ele é sangue e fogo, ela é neve e pureza. Ele acredita, de uma forma estoica e trágica, que a presença dele na vida dela como irmão iria corrompê-la. Ele se contenta em ser o protetor das sombras. Isso é o oposto do egoísmo. O vilão quer posse. Um vilão diria: eu sou seu irmão, você me deve obediência. Riei diz: sou seu irmão, por isso vou garantir sua felicidade, mesmo que isso signifique que você nunca saiba quem eu sou. Isso é amor na forma mais pura e dolorosa. É o sacrifício do próprio reconhecimento. Ele venceu a necessidade de ser validado. Ele venceu o desejo infantil de ser consolado pela família. Ele escolheu o dever acima do desejo. No arco de Sensui, Riei é colocado à prova de uma maneira diferente. Sensui quer destruir a humanidade porque viu a crueldade humana. Sensui é um espelho distorcido do que Riei poderia ter sido. Sensui odiava os humanos por maltratarem demônios. Riei era um demônio que tinha todos os motivos para odiar a tudo e todos. Quando Sensui faz um discurso grandioso sobre a podridão da humanidade, Riei é prático. Ele não luta para salvar a humanidade por bondade. Ele luta porque Sensui irritou ele. Ele luta porque Sensui machucou seus amigos. Riei chega a destruir a fita do capítulo negro que continha os maiores pecados da humanidade. Ele diz: não preciso ver isso. Eu já sei do que os humanos são podres. E daí? Essa diferença é, na verdade, uma maturidade assustadora. Ele aceita que o mundo é um lugar cruel. Ele não tem ilusões utópicas. Ele é um realista. Ele é conservador no sentido de que entende a natureza caída do mundo e não tenta mudá-lo com ideologias malucas. Ele apenas protege o seu perímetro. Ele protege o que é dele. Quando ele luta contra Mukuro no arco final, na saga dos Três Reis, nós vemos o encerramento desse ciclo. Mukuro é, talvez, a única pessoa que sofreu tanto quanto ou até mais do que o Riei. Ela era uma escrava, abusada, mutilada. A luta entre Riei e Mukuro não é sobre quem vai governar o Makai. É uma terapia de choque. Riei usa essa luta para romper as correntes dela. E ao fazer isso, ele rompe as próprias. Tem uma cena emblemática onde Riei dá a Mukuro o presente de aniversário mais bizarro e significativo de todos. Ele traz o antigo dono dela, que a torturava, mas transformado numa planta parasita que nunca morre, mas não pode ferir ninguém. É uma justiça poética brutal. Mas o ponto alto é quando Riei revela sua verdadeira motivação para a cirurgia do Jagan. Shiguro, o cirurgião, pergunta se ele quer recuperar a Pedra da Lágrima. Riei diz que não. A pedra era o passado. Jagan era o preço que ele pagou para ter força para proteger o futuro, o Kina, e para encontrar o seu lugar. No final da série, Riei escolhe ficar no Makai. Ele não quer voltar ao mundo humano para viver feliz para sempre, comendo bolo com a galera. Ele permanece no mundo dos demônios, servindo como uma espécie de guardião da barreira, garantindo que quem atravessasse não causasse problemas. Então o que significa dizer que Riei venceu a si mesmo? Riei começou como uma criatura de puro instinto e reação. Ele era reativo. O mundo batia, ele batia de volta. Ele era escravo do trauma do seu nascimento. Ele era definido pelo que fizeram com ele. Eu sou o Ímigo, a criança maldita. Essa era a identidade dele. Ao longo da série, ele desconstrói isso. Ele aprende que a força física
Sem propósito, ela é vazia. Ele aprende que depender dos outros, como Kurama e Yusuke, não é fraqueza, é estratégia e laço. Ele aprende a controlar sua raiva destrutiva, o dragão, e torná-la parte da sua energia vital. Ele aprende a amar sem posse. Vencer a si mesmo é a batalha mais difícil porque o inimigo conhece todos os seus pontos fracos. O rei antigo, o vilão, sussurrava no ouvido dele que ele deveria matar Yukina por vingança, ou contar a verdade e fazê-la sofrer junto com ele. O rei antigo diria para deixar Yusuke morrer. O rei antigo fugiria da responsabilidade. O rei do final da série é um homem, ou um demônio, livre. Ele é livre não porque faz o que quer, mas porque faz o que deve ser feito, segundo o seu próprio código de honra. Ele encontrou paz não na calmaria, mas no olho do furacão. Existe uma cena final onde ele está dormindo na árvore. Kurama comenta sobre como ele parece em paz. Para alguém que viveu a vida inteira em alerta máximo, com medo de ser morto enquanto dormia, o simples ato de poder dormir tranquilamente é a maior vitória de todas. Ele conquistou o direito ao descanso. A história de Riei nos ensina algo valioso, especialmente nos dias de hoje, onde é tão fácil se fazer de vítima. É fácil olhar para as circunstâncias do nosso nascimento, para as injustiças que sofremos, para as cartas ruins que a vida nos deu e dizer: eu sou assim por causa do mundo. Ele nos mostra o caminho oposto, o caminho da responsabilidade extrema. Não importa se jogaram você de um penhasco, não importa se o mundo te odeia, o que importa é o que você vai fazer com isso. Você vai deixar o ódio te consumir até virar cinzas? Ou você vai dominar esse dragão, engoli-lo e usá-lo para proteger quem importa? Riei não é um herói bonzinho. Ele não pede desculpas por ser quem é, mas ele é leal. Ele é forte e ele é verdadeiro. Ele venceu o vilão que existia dentro dele, não para se tornar um anjo, mas para se tornar dono do próprio destino. E talvez essa seja a única vitória que de fato realmente importe. Então, meu nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se quiser ajudar o canal, nós temos aqui QR Code grandão da Amazon para você fazer qualquer compra, algo que você já queria comprar mesmo, e não vai haver nenhum tipo de preço a mais, não vai ter nenhum tipo de acréscimo, e eu vou receber um pedacinho, uma comissão pequena, mas que ajuda pra caramba a continuar e melhorar esse trabalho. Se você quiser fazer uma doação direta pra mim, aqui o QR Code menorzinho do Pix GG, você vai mandar, eu vou receber e todo mundo fica feliz, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.